Ontem nós celebramos a festa de São Marcos Evangelista e por isso nós interrompemos a leitura dos Atos dos Apóstolos e do capítulo 6 do Evangelho de São João, que nós estamos retomando hoje, tendo pulado uma parte que teria sido lida ontem. Então, ontem nós teríamos escutado o relato do martírio de Santo Estevão. Na segunda-feira nós escutamos que Estevão foi levado diante do Sinédrio. E hoje já a leitura começa falando de uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e Saulo devastava a igreja. Aos seus pés, as testemunhas, aqueles que haviam apedrejado Santo Estevão, Saulo tinha sido testemunha desse martírio. E o texto de hoje então nos diz dessa dispersão, dessa diáspora dos cristãos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E um outro diácono, como Santo Estevão, um daqueles 7 homens escolhidos pelos apóstolos, Filipe, desce a uma cidade da Samaria e anuncia-lhes o Cristo. Ou seja, aquela perseguição que provocou uma dispersão dos cristãos da comunidade de Jerusalém, que há muitos anos estava confortável, apesar das perseguições, mas essa dispersão, como nós sabemos que Deus de todo mal tira um bem, então essa dispersão, essa perseguição é a ocasião de Jesus ser anunciado na Samaria e depois até os confins do mundo. Jesus tinha dito para os apóstolos: recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins do mundo. Então isso começa a acontecer, é o caminho inverso daquele que fez Jesus no Evangelho de São Lucas. Ele começa o seu ministério na Galileia, desce para Samaria e termina em Jerusalém. Agora os apóstolos fazem o caminho contrário, os discípulos, a igreja, faz o caminho contrário, indo de Jerusalém até a Samaria, a Galileia e os confins da terra. Por isso o livro dos Atos dos Apóstolos termina com São Paulo sendo levado para Roma, chegando na cidade de Roma, cumprindo então aquilo que Jesus havia dito. Então, aquela situação de perseguição serviu de ocasião para que o diácono Filipe pregasse o evangelho na Samaria. Todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados foram curados. Ou seja, o diácono Filipe repete ali aquilo que o próprio Jesus tinha feito, realizando a sua obra, pregando o evangelho, e nós vamos acompanhar depois como os próprios apóstolos são chamados de Jerusalém para imporem as mãos sobre aquelas pessoas que tinham se convertido, a fim de que recebessem o Espírito Santo.
Então, não fosse essa perseguição, não fosse essa dispersão, a evangelização dos samaritanos não teria acontecido. E também assim se cumpre aquela profecia de que Jesus reuniria as tribos de Israel, de que ele reuniria as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram justamente os samaritanos, aquelas outras tribos que tinham se dividido, as 10 tribos do norte. Assim vão se cumprindo as profecias e as próprias palavras de Jesus em meio a essas dificuldades pelas quais a igreja passa. O Espírito Santo vai conduzindo a igreja, vai conduzindo os apóstolos, os diáconos, os discípulos, de modo que a igreja vai se expandindo, a igreja vai crescendo. E o número daqueles que alcançam pela fé a salvação aumenta. No Evangelho, nós tínhamos parado naquele ponto em que Jesus multiplicou os pães, andou sobre as águas, chega com os apóstolos à outra margem do mar da Galileia, as pessoas o procuram, mas Jesus não fica contente com essa procura, porque na verdade eles não procuravam a Deus, eles procuravam a si mesmos. Aparentemente procuravam Jesus, mas no final das contas procuravam a si mesmos, satisfazer os seus desejos, porque tinham comido os pães. E Jesus começa o discurso do pão da vida. Eu sou o pão descido do céu, é o verdadeiro maná, é o nosso alimento. Ainda Jesus não está falando a respeito da Eucaristia. Jesus está ainda aqui falando de maneira alegórica, dizendo que Ele é o pão que dá a vida, o pão que desceu do céu, portanto é Ele quem nos sustenta, quem nutre a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Sem o pão nós não podemos sobreviver, por isso no Pai Nosso Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, o pão que é essencial. Então, nesse sentido, Jesus é o pão, a sua palavra é alimento. E ele diz então: esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Isso é muito comum no Evangelho de São João, a repetição da mesma ideia 2, 3 vezes, com algumas pequenas variações, com sinônimos, palavras parecidas. Jesus repete as mesmas ideias. Ou seja, a vontade de Deus é que pela fé em Jesus nós obtenhamos a salvação, que consiste em obtermos a vida eterna, fugirmos da condenação, da morte eterna, ganharmos a ressurreição. Então, Jesus tinha dito para eles: procurai o alimento que dura para a vida eterna. São Pedro, no final desse capítulo, vai dizer: a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Então as palavras de Jesus são alimento que sustentam a nossa alma para a vida eterna, enquanto o alimento material sustenta o nosso corpo apenas para essa vida. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus que enviou o seu Filho. Deus não quer perder ninguém. Deus não quer que ninguém se condene. Ao contrário do que dizem, por exemplo, os calvinistas,
que defendem a predestinação e dizem que Deus já cria algumas pessoas destinadas ao céu e outras pessoas destinadas ao inferno, porque a vontade de Deus é soberana. Então, Deus já destinou alguns para a salvação e outros para a condenação. Jesus diz aqui: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas a salvação ou a condenação depende da adesão ou não que cada um faz a Jesus e a sua palavra. Então, assim como nós pedimos no Pai Nosso, que todos os dias Ele nos dê o pão, que a cada dia Ele nos sustente, nos dê o alimento necessário, a nutrição para a nossa alma, não apenas para o corpo, mas também para a alma. Então, que essa palavra de Jesus nunca nos falte, que o pão da palavra seja presente na nossa vida todos os dias, e assim nós obtenhamos a vida eterna. Amém.